foi isso? Queen, esse homem! Ele aproveitou uma brecha da sua guilhotina da flor sangrenta para atacar com a Excalibur. Chega! Eu vou pulverizar essa Excalibur. Sinta agora na pele o machado do Minotauro. Grande machado esmagador. Excalibur! Mesmo sendo a Excalibur, não passa de uma espada enferrujada diante do poder do machado do Minotauro. Com isso eu quebrei o osso do seu braço e você nunca mais vai poder usar a sua Excalibur. Agora farei com que essa sua cabeça fique em pedaços. Morra, dragão! Não mesmo! Ah! Cólera do dragão! Gordon! Gordon do Minotauro, a estrela celestial da prisão, faz parte do trio de espectros que confrontam Shiryu no Muro das Lamentações e é previamente apresentado, apenas no mangá, durante o encontro entre os Cavaleiros de Bronze e Radamantes no Castelo de Hades. No século XVIII, em The Lost Canvas, Gordon é um dos espectros de elite de Radamantes, ao lado de Sylph de Basilisco e Valentine de Arpia. Ele e Queen de Alone são enviados em uma missão ao santuário por Pandora para recuperar a armadura de Athena. Depois de matar alguns homens no palácio do Grande Mestre, eles se deparam com Doku de Libra, que também veio procurar a armadura de Athena neste santuário quase deserto, já que Athena e grande parte do seu exército está acima do Himalaia, atacando Lost Canvas. Gordon quer enfrentar primeiro o Cavaleiro de Ouro, ansioso para provar que seu machado é a arma mais poderosa da Terra. Doku fica surpreso com o poder do grande machado esmagador e parece levar o golpe total. Gordon já está orgulhoso de si mesmo, certo de que seu oponente está morto, mas de repente uma aura combativa em forma de dragão e afiada como uma lâmina se manifesta. O Cavaleiro de Libra, no topo de um pilar, segura suas duas espadas nas mãos, forçado a usá-las contra um espectro que ele subestimou erroneamente. O Minotauro continua seus ataques e até danifica uma das espadas douradas sob a pressão de seu ataque. No entanto, Doku percebe que não faz sentido lutar com pura força, em vez disso, usa sua espada apenas para golpear o braço de Gordon com a ponta da lâmina. Este golpe criteriosamente aplicado destrói o braço do espectro. Gordon está desesperado pela perda do braço que considerava um amigo. Queen então decapita o espectro com sua tesoura flor de sangue, convencido de que seu companheiro não poderia ter vivido sem seu machado favorito. Já no século XX, Gordon aparece no castelo de Hades com um grande número de espectros de Radamantes. Atacam os Cavaleiros de Bronze, porém estão mais interessados em retornar ao submundo. Então os espectros partem atrás de Radamantes, deixando Seiya e seus amigos no castelo. Gordon está de volta mais tarde na história, em frente ao Muro das Lamentações que acaba de ser perfurado pela luz dos 12 Cavaleiros de Ouro. Junto com Queen e Sylphide, ele tenta impedir que os Cavaleiros de Bronze vão para os Campos Elíseos. Os três espectros finalmente confrontam Shiryu do Dragão, enquanto o juiz Minos luta contra Yoga. Seiya e Shun aproveitam a oportunidade para voar até Elíseos. Queen começa as hostilidades com seu golpe Tesoura de Flor de Sangue, a qual Shiryu responde com Excalibur. No entanto, Gordon quebra o braço do cavaleiro com seu grande machado triturador, mas Shiryu ainda consegue empurrá-lo para trás com o golpe Dragão Ascendente. Sylphide ataca, por sua vez, impulsionando Shiryu com seu golpe Batida de Asa Aniquiladora. O cavaleiro se choca violentamente contra o Muro das Lamentações, o que felizmente o impede de ser lançado à deriva na hiperdimensão. Ele então obriga Sylphide a recuar com seu golpe Dragão Voador. Os espectros, forçados a admitir o poder do seu adversário, decidem atacar os três ao mesmo tempo. Shiryu, por sua vez, tenta recriar o ataque que seu mestre lhe mostrou, assim, lança pela primeira vez o golpe Cólera dos 100 Dragões. Os espectros são pulverizados enquanto Shiryu, surpreso com o poder desta técnica, é projetado em direção à hiperdimensão pela explosão criada. Felizmente, Yoga estava esperando para alcançá-lo. Na animação da saga de Hades, Gordon não aparece no castelo de Hades. Não há diferenças reais além disso. De acordo com Saint Seiya Taizen, Sylphide, Gordon e Queen estão entre os subordinados mais poderosos de Radamantes. Referências e mitologia.
O Minotauro é um ser meio homem, meio touro da mitologia grega, filho de um touro e Pasífae, esposa de Minos, rei de Creta. Ele se recusou a sacrificar um touro a Poseidon e o deus amaldiçoou sua esposa fazendo-a se apaixonar por este touro. Pasífae até pediu ao engenheiro Dédalo que construísse para ela uma fantasia de touro feminino para que ela pudesse acasalar com o animal. Da união deles nasceu o Minotauro, que Minos, envergonhado, trancou num labirinto construído por Dédalo. Todos os anos, os atenienses tinham de enviar 7 rapazes e 7 moças como sacrifícios ao Minotauro. Finalmente, o herói Teseu entrou no labirinto, auxiliado pelo fio de Ariadne, e matou o Minotauro. Um detalhe muito estranho da sobrepeliz do Minotauro em Saint-Seiya é o fato de ela representar um Minotauro com apenas um olho como um ciclope. Labres são machados de 2 gumes descobertos pela primeira vez em ruínas em Creta. Foram especialmente utilizados pela civilização minoica, descendentes de Minos, durante os sacrifícios de touros realizados por sacerdotisas equipadas com estes machados. Em Creta, eles são usados apenas por divindades femininas ou suas sacerdotisas, nunca por um homem. O golpe de Gordon é provavelmente uma referência a Labres. O nome Gordon é bastante obscuro. Esta poderia ser uma alusão à música Flash Gordon do grupo Queen, já que o homônimo Sectre aparece com Gordon. Outra possibilidade é uma possível homenagem ao Golgo 13, um dos mangás mais conhecidos do Japão. A estrela celeste do aprisionamento evoca o mito do Minotauro trancado no labirinto. Observação geral: Sylphide, Queen e Gordon são personagens cujas personalidades infelizmente não foram desenvolvidas como se poderia esperar. Eles são apresentados muito cedo no mangá como tenentes de Radamantes na companhia de Valentine, portanto, prenuncia combates individuais rápidos entre os Cavaleiros de Bronze. Mais tarde todos os 3 são encenados simultaneamente contra Shiryu, apesar das justificativas de Shiryu sobre a necessidade de proteger a retaguarda. Este confronto parece um pouco sem sentido em termos de história e serve principalmente para dar luta ao Cavaleiro do Dragão que ainda não havia tido nenhum papel importante durante a batalha com o Hades, enquanto fornecendo uma conclusão rápida sobre aqueles espectros que não puderam ser esquecidos do enredo após serem apresentados no castelo. Tal encenação não é realmente benéfica para os espectros, que de repente perdem sua individualidade ao mesmo tempo em que parecem covardes e fracos. Eles têm muita certeza de seus poderes e do efeito de grupo ajudando, subestimando completamente Shiryu. No anime, os personagens não são mostrados no castelo de Hades, o que reduz ainda mais o tempo de presença e dá a impressão de que são apenas pessoas quase anônimas. Em The Lost Canvas, Queen e Gordon são um pouco mais desenvolvidos. Os personagens expressam respeito mútuo e até juraram que um mataria o outro se um deles fosse derrotado. Gordon revela-se terrivelmente confiante no poder de seu machado e ansioso para provar que possui a melhor arma. Na verdade, ele está psicologicamente fraco e perde toda a compostura, à beira das lágrimas, quando seu precioso braço é destruído. Notas: no mapa do submundo podemos ver um labirinto entre a 5ª e a 6ª prisões. Isto não se refere a nada que exista na Divina Comédia de Dante, como é o caso de todos os outros lugares do submundo, com a ressalva de que é neste lugar que o autor encontra o Minotauro. Portanto, pode-se imaginar que Gordon seja o guardião deste local, embora nenhuma evidência oficial confirme isso. Habilidades: os espectros são humanos, não requerem treinamento como os cavaleiros para obter suas habilidades. É a Sapuris que lhe confere suas habilidades especiais. A Sapuris rege o corpo do humano destinado a ser escolhido por uma das estrelas malignas, transformando sua natureza para que ele aceite a Sapuris. Os espectros, devido à Sapuris que carregam, podem circular livremente entre o mundo dos vivos, a colina Yomotsu, o mundo intermediário entre os vivos e os mortos, e o submundo. Os espectros, tendo a proteção de Hades, possuem corpo físico e poderes dentro do submundo. Mesmo quando não possuem o Arashiki, não são afetados pelas regras impostas ao submundo pelo deus Hades. Ou seja, quando um espectro morre, a Sapuris procura outro humano apto. Caso não tenha, ela vai esperar o humano renascer para possuí-lo novamente, agindo assim como um parasita. Isso explica por que alguns espectros que têm aparência, comportamento ou até nome diferente em determinadas histórias.
Exemplo, o Radamantes do século XX não é o mesmo do século XVIII. É como se as Sapuris ao escolher um novo corpo fosse transferindo aos poucos as memórias e experiências do antigo corpo. Uma habilidade que todos os espectros compartilham, na série The Lost Canvas, é a capacidade de reviver sempre que Hades desejar. Porém, essa habilidade é bloqueada pelo Rosário das 108 contas de Asmita de Virgem, criadas a partir da árvore Mokurenji. Para finalizar, Gordon fica em nossa classificação como S, que tem como base os Cavaleiros de Ouro.